Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Eu vou deixar aqui 5 dicas interessantes para vocês que querem começar a narrar, para você que tem interesse de entender como funciona o nosso trabalho, para você que tem curiosidade de saber mais sobre narração. O que você precisa para narrar um esporte que você nunca viu? São 5 passos aqui que nós fazemos sempre, nós narradores esportivos, pelo menos temos que fazer, eu faço, né? Para que a gente possa entregar o melhor possível dentro de uma experiência desafiadora. É óbvio, já faço esse primeiro disclaimer, que na sua primeira transmissão de um esporte novo, não vai sair a transmissão da sua vida, né? Seria um pouco até ingênuo da minha parte se eu falasse o contrário, né? Mas com esses 5 passos aqui, você consegue entregar algo, e isso é fundamental num grande desafio. Foi seguindo isso aqui que eu fiz a NFL, meu primeiro Super Bowl, que eu fiz o pádel, que eu narrei as minhas 50 modalidades. Então vamos lá. Para começar a narrar qualquer esporte, 5 passos, dicas ou ações que você precisa ter. A primeira delas é óbvia, mas é importante falar. Conhecer as regras da modalidade. Isso aí é obrigação para qualquer locutor. E também o regulamento do campeonato, evidentemente. Então, vou dar um exemplo aqui. O pádel. O que é o pádel? É um esporte que parece tênis e que parece squash, porque ele tem parede. Então, quais são as regras? Ele é dividido em sets. Ele é dividido... ele é feito por duplas masculinas, duplas femininas. A bolinha pode bater uma vez só no chão, ela pode bater no chão e na parede e voltar, que o ponto é válido. O padelista pode sair da quadra para botar a bola de volta para a quadra, na quadra do oponente, isso é permitido. Então, quais são as regras da modalidade, né? O que pode, o que não pode, qual é o mecanismo do jogo, qual é a forma de pontuação, como é que faz para ganhar, o que elimina, quais são as violações. Isso é fundamental. E o regulamento do campeonato, se é pontos corridos, se é mata-mata, se é cruzamento primeiro oitavo, como é que funciona a competição, se é só o chaveamento, se é mata, se é a primeira fase e mata, como é a NFL, tem 18 rodadas, depois tem um mata, que é jogo único, ou se é igual a NBA, que tem melhor de 7 no playoff, pá. Então, você encontra isso aonde? Você encontra isso nas fontes oficiais. O que eu chamo de fontes oficiais? Fontes oficiais é o site da competição, o site da confederação daquele esporte, sei lá, karatê, você vai narrar karatê. Tem lá, a Federação Internacional de Karatê tem o livro de regra lá no site, é obrigatório, inclusive da Confederação Brasileira. Isso é obrigatório. Então, todas têm. Legal, peguei aquela regra, li a regra, não entendi, porque pode acontecer. O que nós fazemos? Nós conversamos com aquele que vai nos ajudar a transmitir, o comentarista, porque normalmente o comentarista conhece mais a modalidade que a gente, ou porque ele joga, ou porque ele é especialista naquilo como comunicador, como produtor de conteúdo, como jornalista, tal, que é o caso do Golinha, o caso da Paty, foi o caso dos comentaristas da Zapping lá do Pádel, enfim, né? Então, eles vão traduzir a regra para a gente, vão explicar para a gente a regra, normalmente assistindo o jogo junto, porque nas situações do jogo é que a regra é aplicada. E aí eu vou passar uma dica extra que não está escrito aqui, mas que tem a ver com esse primeiro passo. Assistam, se puderem, ou peguem os gestos da arbitragem, porque a arbitragem vai te dar o jogo, sempre, em qualquer modalidade esportiva. Tem modalidade que eles falam que eles estão marcando, como a NFL, como o rugby, agora o futebol também está fazendo, e tem modalidade que é por sinal. O voleibol, o basquete, o handebol, o futebol, são sinais corporais que os árbitros dão para anotar aquilo que eles estão fazendo cumprir ali da regra. Então, se você conseguir isso,
você já conhece minimamente a modalidade. Legal. Depois disso, qual é a linguagem que o cara que pratica aquilo, ele fala? Por quê? Porque normalmente quem assiste uma competição de um esporte alternativo é quem acompanha aquilo, quem gosta daquilo. Ou porque pratica, ou porque assiste muito, porque é fã. E aí você precisa conversar a linguagem desse cara para ele não entender que você é um aventureiro, que você está ali porque caiu de paraquedas para narrar aquela modalidade, por mais que isso possa ser verdade, porque isso acontece comigo, acontece com todos. Então, converse com gente que pratica a modalidade, aqui compartilhando uma experiência. Quando eu fui narrar MMA na Rede TV, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir à academia de jiu-jitsu e de Muay Thai, para ouvir os professores, para ouvir os alunos, para ver como é que é o nome da gíria de determinado golpe, como é que eles identificam que o golpe é um gancho e não é um upper, ou como é um upper, não é um cruzado, é um direto, não é um jab, onde eles olham, o que é trabalho de pernas no boxe, o que é chute rodado, o que é um chute lateral, são diferentes. Então, quem pratica vai saber te dizer esse tipo de peculiaridade e vai te dar os nomes das coisas. Tem lugar no Brasil que você não fala chute rodado, você fala chute giratório no MMA. E tem lugar que se você falar chute giratório, você está ofendendo. Então, é fundamental conversar com quem pratica e também consumir conteúdo daquela modalidade. Rede social, YouTube, e anotar como é que as pessoas fazem, como é que elas falam as jogadas, as coisas que aquele esporte tem. Assistir a outras transmissões, pegar referências de outros narradores, também é muito importante para quem está começando, porque já tem ali um tipo de linguagem que você pode abstrair, pegar alguma coisa daquilo para você. E se você puder praticar, é melhor ainda, porque quem pratica aprende minúcias técnicas daquele esporte que talvez só você e o comentarista saibam, e aí você vai poder contribuir para deixar a transmissão mais rica. Passo número 3, descubra qual o ritmo da modalidade. Do que é que eu estou falando? Locução é ritmo, gente. Tá? E cada esporte tem o seu. Tem esportes que você não vai narrar. Você não vai narrar ginástica. Você vai ancorar uma competição de ginástica e normalmente é o comentarista que vai narrar aqueles movimentos, porque ele sabe mais do que você o nome daqueles movimentos, como é que é a entrada, como é que é a saída, o valor daquilo. Esporte radical também, isso é muito comum, né? Skate, por exemplo, né? Para citar snowboard, são esportes de ancoragem, competição que você tem ali praticamente uma função de apresentador do evento e não de narrador. Isso tem um ritmo mais conversado, mais pausado, mais informativo e tal. Esportes de velocidade, de competição por tempo, escalada, atletismo nas provas de pista, natação, ciclismo, que é uma delícia, narrar ciclismo de velocidade é maravilhoso. Esportes de inverno, que tem ali a competição da corrida, automobilismo, tem ali uma velocidade em que você tem que imprimir uma urgência constante no ouvido de quem está assistindo ou ouvindo a sua transmissão, para que ele não desligue, porque você tem que falar meio que no ritmo dos carros, para passar a imagem de que você está quase dirigindo junto com eles. Então é um ritmo completamente diferente de uma transmissão ancorada, né? Jogadas com pausa, beisebol, futebol americano, por exemplo, de certa maneira rugby, mas rugby é mais dinâmico um pouco, né? Mas são esportes que têm uma ação e depois para. Aí você tem que narrar aquela ação, que normalmente vai durar no máximo 40 segundos, e depois você vai ter ali 1 minuto para falar alguma coisa. Então você tem que se preparar para narrar aquela ação, e a NFL é basicamente isso, e ter assunto para falar quando o jogo para a transmissão não ficar monótona, ou para você não ficar parado junto com o jogo, né? Então, por isso que você se informa mais, pesquisa mais. E esportes fluidos,
Futebol, basquete. Basquete até para, mas ele para com tempo técnico, né? É outro tipo de pausa. Voleibol, handball, são esportes que são fluidos ali, que tem jogadas que começam, terminam, começa outra, termina, começa outra, termina. Também tem o ritmo que não é o ritmo da velocidade, que você vai ficar maluco e vai deixar o telespectador maluco. Não é o ritmo de uma ancoragem, porque você vai perder as ações todas do esporte, e você não pode também dar pausa, com uma exceção. O basquete. Você não vai narrar toda a cesta, no handball também, todo gol, como se fosse um gol do futebol, né? Você tem momentos de um jogo de basquete que você precisa parar e conversar, para não morrer e para não também deixar o telespectador frenético demais e banalizar aquilo que é legal no esporte. Porque quando tudo é maravilhoso, tudo deixa de ser maravilhoso, consequentemente, né? Se alguém tiver dúvida, pode escrever aqui no chat, tá, gente? Ou pode deixar também um comentário no vídeo depois, que a gente vai usar essas dúvidas para produzir mais conteúdo em relação a isso para vocês. Esse item 4, ele é fundamental. Onde está o tesouro da modalidade? É isso aqui que vai fazer você diferente dos outros, tá? É quando você identifica onde está isso, tá? Vou dar um exemplo. Uma recepção na end zone com uma mão só é equivalente a um gol de bicicleta. É espetacular. Um passe de 60 jardas para touchdown direto é como um gol de bicicleta. É algo espetacular. Então, eu tenho que saber isso para, na hora, passar para você a emoção e a importância disso em texto, para que você olhe aquilo e fale, nossa, puta que pariu. Né? Então, para isso, você precisa entender primeiro como é uma transmissão daquele esporte. Que tipo de câmera? O pádel é uma câmera superior que pega a quadra inteira, mas na vertical na imagem, e tem replays embaixo, tem câmera no chão, tem câmera na parede, tem câmera lateral, tem câmera fora da quadra para pegar o cara saindo. Então, eu tenho que usar essas imagens para valorizar aquilo que está acontecendo. Quais são esses momentos valiosos? Uma cesta de 3 pontos? Toda cesta de 3 pontos é sensacional na NBA? Não mais, porque banalizou. Mas tem cestas de 3 fundamentais que viram um placar, que são at the buzzer, né, na hora que zera o cronômetro. São jogadas maravilhosas que você tem que valorizar, mas muitas vezes um toco dá mais emoção do que uma cesta de 3. Uma primeira descida no futebol americano pode ser mais importante do que um touchdown, dependendo do momento. Uma primeira descida faltando 10 segundos para acabar o jogo, você com uma vantagem de 1 ponto só, uma primeira descida feita, mata o jogo, seu time ganhou. Né? Por exemplo. O que vai além da pontuação do jogo, é exatamente esse exemplo que eu usei aqui da primeira descida. Tem elementos do jogo que não necessariamente são a pontuação e podem definir uma partida. Uma interceptação, por exemplo, na NFL. Né? É difícil no futebol a gente dizer isso, né? Mas sei lá, um drible que quebra uma linha de marcação e pifa um atacante na cara do gol. Então, o que faz de um evento mágico? Porque todo esporte, de bolinha de gude a futebol americano, qualquer modalidade esportiva, se bem embalada, ela cumpre a sua função, que é emocionar, ensinar as pessoas, passar valores às pessoas e entreter. Qualquer modalidade esportiva, desde que você tenha na cabeça esses itens todos. Para encerrar, o que vai te dar substância como narrador para você reforçar o quão pesado é aquele evento. Então, quem são os ídolos históricos? Quem foi Peyton Manning? Quem foi Joe Montana? Quem foi Tom Brady? Quem foi Dan Marino, no caso da NFL? Quem foi Dikembe Mutombo, que faleceu ontem? Quem foi Oscar Schmidt? Quem foi Michael Jordan, Kobe Bryant, Charles Barkley?
Isaiah Thomas, quem foram esses caras? Quem são os heróis do esporte? Zico, Sócrates, Pelé, Coutinho, Zagallo. Todo esporte tem os seus. Então, é preciso saber quem são esses caras e o que eles fizeram. Quem são as estrelas daquele evento? Os caras que você precisa apontar para as pessoas prestarem atenção, né? E quais são as grandes histórias que o esporte tem, que pode trazer algo para a vida do telespectador, como, por exemplo, um treinador de um time de futebol americano virou o nome do troféu, o Vince Lombardi, né? No caso lá da NFL. Então, esses caras engrandecem a história de uma modalidade, né? Então, e trazem lições de superação, de resiliência, de derrotas que viraram títulos, de lesões, de pessoas que superam lesões que praticamente eram invalidantes e voltam a jogar e voltam a ser campeões. Esse tipo de história faz de qualquer modalidade algo grandioso para quem está assistindo. Ou pelo menos o cara vai olhar e falar, nossa, eu não sabia disso, aprendi algo. E aí você já cumpriu a sua missão. 5 coisas, não é muito, hein? Vale para qualquer modalidade. Se você fizer essas 5 coisas aqui, eu tenho certeza absoluta que você, mesmo que nunca tenha narrado um esporte, você vai conseguir entregar uma boa transmissão.